Em seguida, teremos a apresentação do senhor Carlos Antônio Cavalcante, do DEINFRA, Departamento de Infraestrutura de Federação das Indústrias de São Paulo, Fiesp, que abordará os investimentos de infraestrutura no Brasil. Carlos Cavalcante, desde 2004, é diretor da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Fiesp, entre 2004 e 2007, como diretor titular adjunto do Departamento de Relações Internacionais e Comércio Exterior e, desde 2008, exerce o cargo de diretor titular do Departamento de Infraestrutura e Energia. Tem participação ativa nas negociações de mudança do clima desde a COP15. Como membro do Comitê de Mudança do Clima da Fiesp, coordenou e publicou os livros Brasil Advancing Future Energy, em 2009, Mercados Energéticos nas Américas e Caribe, 2010, Mercados Energéticos na África, em 2011, e, recentemente, 8 eixos de integração da infraestrutura da América do Sul, em 2012. Também publicou artigos em jornais brasileiros, como O Valor Econômico, a Opção Multilateral, em 2008, de Copenhague a Genebra, em 2009, e Brasil, Estados Unidos e Agenda Comercial Necessária, em 2011. Também publicou no jornal Brasil Econômico O Ministro e o Barão, em 2010. Foi admitido na Ordem de Rio Branco por decreto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 2007, no grau de comendador, e admitido na Ordem do Mérito da Defesa por decreto da presidente Dilma Rousseff, em 2011, no grau de grande oficial. Convido, então, para subir ao palco o senhor Carlos Cavalcante. Falo daqui? Sim. Boa tarde. Eu acho que... Bom, eu quero primeiro dizer que é com enorme satisfação e para mim é uma grande honra ter sido convidado a falar neste evento e a falar a todos vocês, empresários do setor de galvanização, que estão aqui atentos às oportunidades da infraestrutura e o que isso pode, evidentemente, movimentar os negócios das empresas que vocês representam. Eu tenho um pouco de dúvida apenas se o pessoal não preparou uma pegadinha para vocês, porque eu suponho que vocês tenham almoçado há pouco tempo e me deram 1 hora para falar, logo depois do almoço, falar sobre planos de infraestrutura no Brasil. Eu tenho medo um pouco de assassiná-los com um desfile de telas de PowerPoint e fazer uma coisa absolutamente maçante. Eu vou procurar fazer de uma forma diferente, ou, se vocês quiserem, a gente pode esquecer esse tema, falar sobre o Campeonato Brasileiro. Fui advertido que era uma plateia muito distinta, que na sala não haveria nem corintianos nem palmeirenses, então que a gente poderia discutir futebol de uma forma bastante civilizada. Eu estou certo ou estou errado? É melhor falar de infraestrutura mesmo? Então vamos lá, deixa eu ver. Se eu consigo... Bom, tá, perfeito. Bom, eu vou começar a falar sobre o capítulo energia. Bom, isso é um insumo básico da economia, nada funciona sem energia nas nossas vidas, nos nossos negócios, e para mover a infraestrutura de um país. Energia é base, não é? E a energia, qualquer investimento em energia
qualquer planejamento em energia, ou ele se antecede no tempo, ou nós vamos colher apagão. Não é? Nós vamos colher racionamento de energia, nós vamos colher situações que, aliás, pelas quais todos aqui, eu tenho certeza, têm conhecimento e já perceberam como o Brasil passou. Acho importante dizer para vocês que o Brasil instituiu, esse é um setor onde o Brasil está relativamente bem, não é? E eu vou procurar aqui rapidamente dizer para vocês por que é que eu acho que o Brasil está bem e por que na visão da Fiesp nós temos uma modelagem tanto de planejamento quanto de negócios que está correta no setor de energia elétrica em particular. Porque o Brasil, desde 2004, instituiu um modelo de planejamento feito por uma empresa muito pequena, uma empresa estatal muito pequena, que é a empresa de pesquisa energética, e que, desde 2004, o Brasil planeja os próximos 10 anos do seu mercado de energia. Ele se parte da estimativa de consumo de energia, portanto, da oferta que você vai ter que oferecer à sociedade brasileira, seja em função do crescimento estimado do PIB, seja em função do crescimento da população e de novas zonas urbanizadas ou com investimento industrial. E aí você combina isto com os potenciais de geração e as necessidades de transmissão e distribuição de energia para atender a demanda 10 anos para frente. Não é? E o mais importante não é fazer planejamento, o mais importante é fazer planejamento sempre. Então, o mais importante do que o planejamento de 2004 é a mesma metodologia de planejamento acontecer em 2005, em 2006, em 2010, todos os anos sucessivamente, não é? E ainda mais importante do que isso é perseguir que as metas e os objetivos do planejamento sejam alcançadas. E como é que isso acontece no Brasil? O Brasil, um país, tem um sistema bastante sofisticado de planejamento energético e bastante sofisticado e funcional a respeito da contratação desses projetos. Porque através de leilões públicos, aonde desde 2004, nos últimos quase 10 anos, nós temos tido mais de 80% do investimento feito por empresas privadas no regime de concessão. Você faz estes leilões de contratação com o tempo e a antecedência necessária para que o projeto esteja pronto, despachando energia, ou transmitindo energia, ou distribuindo energia, no momento em que, naquele primeiro planejamento, que é o Plano Decenal de Energia, feito todos os anos, ele está previsto. Não é? Então, quando se fala de um leilão A-5 no Brasil, é a contratação de um projeto com 5 anos de antecedência da data em que ele deverá começar a despachar energia. E, obviamente, isso começa bem antes, com a fase de projeto de engenharia, de obtenção de licenças ambientais e do próprio leilão, para que, quando começar a obra, ela tenha o tempo necessário para terminar no momento correto e que nós vamos precisar daquela energia, daquele acréscimo de energia na nossa matriz elétrica para atender as demandas de mercado. E isso tem acontecido no Brasil, e tem acontecido no Brasil através dos leilões A-3, A-5 e às vezes A-1, que são leilões de ajuste de contratos de energia, e essa sistemática tem feito com que no Brasil você tenha tido os investimentos necessários para dar conta do aumento da demanda de energia elétrica no país. Bom, vocês me perguntam, mas por que então, de vez em quando, tem apagão? É uma situação bastante diferente de uma situação de racionamento de energia, que é falta de planejamento. Não é? Apagão, evidentemente, considerado uma interrupção curta, não é?
no abastecimento de uma determinada região, são situações de acidente, de percurso, ou, às vezes, muitas vezes, até situações de ausência e má manutenção dos equipamentos feitos por empresas que estão contratadas para fazer isso. Mas, isso à parte, o risco de desabastecimento de energia no Brasil, eu posso garantir a vocês, pelo que temos acompanhado, da evolução e do funcionamento do mercado, está bastante seguro. Aqui nós temos o PDE de 2011 e 2021, nós temos outros mais atuais, e prevendo investimentos de 1,1 trilhão no total, sendo que 25% em média disso energia elétrica, 7,5% aumento da produção de biocombustíveis e 69%, quase 70% os investimentos em petróleo e gás. Aí é importante dizer que o outro capítulo da área de energia é o capítulo combustíveis. O Brasil enfrentou as crises do petróleo dos anos 70 e 80, criando um novo combustível, que é uma situação bastante inusitada no mundo. O etanol é um combustível disponível em larga escala apenas no Brasil, nos Estados Unidos, e está começando agora em outros países, como Colômbia e alguns países, alguns outros países. O Brasil não tem mais o maior programa de biocombustíveis do mundo, porque a meta dos Estados Unidos de adicionarem 10% à sua gasolina de etanol, feito a partir do milho, em volume é muito maior do que que a utilização do etanol no Brasil, porque o consumo de gasolina nos Estados Unidos o consumo de gasolina nos Estados Unidos é maior do que a soma de todos os outros países do mundo, né? Então, adicionar 10% de consumo de etanol é uma quantidade brutal em termos de produção de etanol nos Estados Unidos. De qualquer forma, o Brasil tem aquele que é considerado o programa mais sofisticado de utilização de biocombustíveis, porque não é uma simples adição de 10%, nós já passamos por isso, né? Nós tivemos que reformar a nossa indústria automobilística, criar uma nova tecnologia, e hoje quase 94%, 95% da produção brasileira de automóveis tem toda uma sofisticação tecnológica, que é a incorporação do motor flex fuel, que é um motor difícil para a gente explicar para estrangeiros, mas que é uma jabuticaba tecnológica de altíssima qualidade e absolutamente brasileira, que é motivo de orgulho a todos nós. Porque, como a gente sabe, o motor tem lá um dispositivo eletrônico para ler. Nós podemos colocar gasolina com 25% de adição de etanol, podemos colocar etanol puro a qualquer momento. Chega um momento que você não sabe mais que composição de combustível está dentro do tanque do seu carro, e esse combustível é lido automaticamente por sistemas eletrônicos no motor. Quando ele entra na injeção do automóvel e regula o motor para funcionar com aquela composição de combustível. Isso é um programa realmente de sofisticação tecnológica reconhecido dessa forma. Finalmente, o grande volume de investimentos é aquele do pré-sal, essa grande e gigantesca descoberta que transformará a vida do Brasil e, tenho certeza, transformará todos os negócios de todos que estão aqui presentes. Aqui tem alguns números em termos de geração. O Brasil tem que passar de 2011 a chegar a 2021, esse número já não é mais esse, 116 gigas para 182 gigas, aumentar mais de 50% o nosso parque gerador, aumentar quase 50% a quilometragem das nossas linhas de transmissão e aumentar quase 50% o MVA dessas linhas de transmissão. Em petróleo e gás natural, a expectativa é que nós passemos de
país que tem um equilíbrio entre produção própria e consumo de cerca de 2 milhões de barris dia para uma produção de 5,4 milhões de barris dia até por volta de 2018, 2020, com consumo de cerca de 3 milhões neste momento, em 2020, provocando um excedente superior a 2 milhões de barris dia, nos colocando entre os 5, 6 maiores exportadores mundiais de petróleo a partir deste momento. Obviamente, se isto, aqui nós estamos falando de produção total, se houver outros leilões, se a maturação de início de produção de outros campos, esse número poderá aumentar. De gás natural, a gente deve triplicar a oferta e a produção. Aqui nós estamos falando, eu vou mais rápido em relação a isso, leilões, eu já expliquei o sistema de leilões. Esse sistema de leilões, eles são absolutamente cotidianos no setor elétrico brasileiro, não é? Acontecem 3, 4, 5 por ano, com previsibilidade, com investimentos e com sucesso nesses leilões. Aqui estão esses 3, 4 leilões previstos de transmissão, também vou um pouco mais para frente, petróleo e gás natural. Nós tivemos aí, há poucos dias, a primeira rodada do pré-sal, segunda-feira, não é? E isto, obviamente, cria em instalações, em linhas de transmissão, uma série de oportunidades que não só os futuros concessionários vão se aproveitar, mas, obviamente, que os fornecedores desses projetos. Se a situação na área de energia, eu aqui na área de combustíveis, eu pulei a parte do refino. O Brasil ficou muito atrasado em relação aos investimentos no refino de petróleo e produção de derivados. Hoje nós somos importadores, mas com a entrada de alguns projetos projetados, de alguns projetos que estão em construção da Petrobras e outros 2 projetados, que são a Super Premium do Nordeste, do Norte e do Nordeste, nós devemos, em alguns anos, voltar ao equilíbrio entre consumo e oferta por parte da Petrobras, que é a empresa que faz refino no Brasil. Bom, se esse é o quadro em energia, em logística ou em infraestrutura de transporte, a situação é radicalmente diferente. A Fiesp lançou, no finalzinho do ano passado, o IDT, que é o Índice Comparado de Desempenho de Infraestrutura de Transporte. Isso deu matéria, Jornal Nacional, 3 minutos, ampla cobertura da imprensa, onde nós estipulamos uma metodologia. Para calcular o seguinte: o que é que nós tínhamos interesse em calcular? Tínhamos interesse em calcular, em relação à área do Brasil, em relação à sua população e em relação ao tamanho do seu PIB, qual é a infraestrutura de transportes que deveria estar à disposição para cobrir a área do país ou as concentrações populacionais, qual é a infraestrutura que deveria estar à disposição para cobrir o tamanho da população que nós temos e qual o tamanho da infraestrutura que nós tínhamos que ter à disposição para atender à atividade econômica, portanto, o tamanho do PIB brasileiro. Em relação, nós comparamos o Brasil, buscamos comparar o Brasil analisamos 18 índices setoriais, nos diversos modais, portos, aeroportos, ferrovias, hidrovias e rodovias, mais
um ponto de conexão logística, avaliação de interconexões logísticas, e procuramos situar o Brasil em relação às melhores práticas internacionais. E quando eu digo melhores práticas internacionais, eu não estou dizendo um país. Eu estou dizendo qual é a melhor prática internacional naquele índice específico disponível em qualquer país do mundo, ou no grupo de países que formam o topo da pirâmide, para nós percebermos para onde nós devemos apontar, para onde nós deveríamos estar em relação a países com situações ou de PIB, ou de intensidade de PIB, ou de área, ou de população, que sejam semelhantes, de uma forma ponderada, evidentemente, esse cálculo, em relação à infraestrutura que nós deveríamos estar aqui. Uma opção metodológica inicial foi calcular por região metropolitana para concentrar a população mesmo e a atividade econômica. Um país com o tamanho de área do Brasil, realmente se calcular o adensamento de infraestrutura nos vazios urbanos, você cria uma média um pouco mais favorável do que aquela de quando você concentra a disponibilidade de infraestrutura nas regiões metropolitanas, que são aquelas com maior necessidade. Já disse aí 18 indicadores nestes modais, que indicam oferta, qualidade, intensidade de uso e preço, e eles são, então, calculados por modal, em referência aos índices internacionais. Por exemplo, quilômetros de rodovia, para vocês entenderem um pouco o que o índice vai buscar. O Brasil tem um pouco abaixo de 50, aliás, pouco acima, 53 quilômetros de rodovia por 10 mil habitantes, quando a referência internacional aqui é 100. O percentual de rodovias pavimentadas, 19%, quando a melhor prática internacional é 100%. O número de óbitos no trânsito é 30%, quando o patamar setorial é muito menor do que 30%, e assim não dá para falar de todos esses índices de hidrovia, de ferrovia, de portos e aeroportos, mas a gente chega, depois então dos índices setoriais, a uma matriz de utilização de transportes no Brasil, pondera por isso, e verifica que o Brasil tem um terço da infraestrutura necessária para transportes que ele deveria ter hoje. Ele tem 33%, e isso não é só físico, isso é em relação a preço, em relação à intensidade de uso e qualidade, em relação às melhores práticas internacionais. Portanto, nós temos que, para sair de 33 para 100, nós temos que triplicar o desempenho da nossa infraestrutura de transportes para nos compararmos aos melhores países do mundo e dizermos que nós temos uma infraestrutura que atende a população, a atividade econômica e é proporcional à área do país. Bom, infelizmente, isso daqui é a evolução de 2000 a 2010, vocês veem que até está piorando um pouco, de 40 chegamos pelo atraso de investimentos a 33, e aí vem então o novo marco, os novos marcos regulatórios que foram lançados pelo governo federal. Eu devo dizer a vocês que nós trabalhamos muito intensamente para fazer mudar a cabeça do governo, no sentido de parar com os PACs e as obras públicas que não saem do papel, e passar para um regime de concessões onde a responsabilidade do Estado fica concentrada no planejamento, assim como no setor elétrico, na regulação, isto é, estabelecer as normas
pelas quais este serviço será prestado aos usuários e à população, e fiscalizar os contratos que ele estabelece com o setor privado, depois dos leilões de concessão, porque, evidentemente, cabe ao Estado fiscalizar que o concessionário esteja cumprindo aquilo que está no seu contrato e pelo que ele está recebendo de todos nós como usuários, né? Na hora que a gente passa por uma estrada e paga pedágio, na hora que a gente paga uma conta de luz, na hora que a gente toma um avião e está pagando taxa de embarque, nós estamos pagando o concessionário, seja ele privado, seja ele público, pela prestação, pelo funcionamento daquele ativo de infraestrutura, né? E o governo estava muito na linha de fazer obras públicas, né? Com os resultados, inclusive, dos escândalos políticos e penais que nós estamos acostumados a ver no Brasil. De qualquer forma, em termos de posicionamento, acredito que as coisas mudaram e mudaram para melhor, e depende, obviamente, um pouco de nós podermos, daqui para frente, fiscalizar que isto venha a acontecer, não é? O pacote de rodovias, todas elas feitas por concessão, já houve um leilão, um fracassou, outro foi um sucesso, outros estão anunciados, e esse primeiro pacote de rodovias fala na duplicação e ampliação de 7.500 quilômetros de rodovias no Brasil. A maior parte disso é duplicação mesmo, e prevê-se um investimento de 42 bilhões de reais, com cobrança de pedágio, que pode começar apenas quando o investimento atingir 10% do plano de obras já concluído, não é? O que é algo de bastante positivo. O pacote de ferrovias é mais ambicioso, ele fala em 91 bilhões de reais de investimento, com 10 mil quilômetros de construção de novas ferrovias no Brasil, em parcerias público-privadas. Aqui houve uma solução bastante inteligente, ainda não houve nenhum leilão, ainda há alguns acertos do ponto de vista regulatório, e aqui hoje houve algo de bastante inteligente no sentido de não fazer uma concessão pura e fazer uma PPP e tirar o risco, separar a operação, a construção e manutenção do leito da ferrovia da operação de tráfego, a disponibilização de tráfego e passar os trens e fazer operação de carga. Isto tirou o risco do investidor no período de construção. É como se... Porque qual é o risco de você construir uma ferrovia e recuperar o dinheiro em 35 anos? Em primeiro lugar, saber se você vai recuperar. Você está falando de 91 bilhões de reais, ou projetos aí de 20, 30 bilhões, dependendo do trecho, dependendo do projeto. O problema é saber se o investidor vai recuperar esse dinheiro e vai ganhar dinheiro e investir o seu capital e capital de terceiros. Então, ele precisa ter muita segurança em relação a isso. O desenvolvimento ferroviário demanda uma maturação, e obviamente ele não vai ser construído na 23 de maio, né? Ele vai ser construído no interior do Brasil, a maturação é longa em relação a isso. O que o governo federal fez foi o equivalente ao seguinte: se quiser aqui abrir uma loja de sapato, você está em dúvida, você vai abrir uma loja de sapato, você faz sua conta lá e diz que sua loja se viabiliza se você vender 100 pares de sapato por mês. E aí você diz, bom, mas eu não sei se eu vou conseguir vender 100 pares de sapato por mês. Como é que eu faço? Faço ou não faço? E 100 pares de sapato por mês, todo mês, por 35 anos. Será que eu consigo? O governo chegou e disse, não tem problema. Eu compro 100 pares de sapato por mês na sua loja, todo mês, por 35 anos. O que o governo fez foi assegurar a compra antecipada de todo o volume disponível de carga destas ferrovias, tirou o risco do investidor, ele poderá construir a ferrovia, sobrou o risco VALEC, que as empresas ainda estão numa última pontinha ressabiadas para investir, para saber se a VALEC vai pagar e vai existir ao longo de 35 anos, mas isso está sendo assegurado.
E o governo vai ficar com um mega estoque de tráfego para circular nessas ferrovias, e ele vai vender para agentes que vão comercializar isso para as indústrias e vão provocar um aquecimento e a utilização desta malha. O governo vai acumular, obviamente, um prejuízo no início, ele vai ter que estocar e vender por menos do que ele comprou, até o momento em que a demanda começar a se equilibrar, até o momento que ela se aquecer, ele vai poder vender este estoque. É um sistema bastante inteligente que pode vir a funcionar. O pacote de aeroportos, aqui eu dou um número apenas. Há 10 anos atrás, nestes mesmos aeroportos trafegavam, nestes que a gente conhece. O nosso Congonhas, o nosso Cumbica, o Guarulhos, o nosso Galeão, o de Campinas, o de Vitória, o de Brasília, circulavam pelos aeroportos, trafegavam pelos aeroportos brasileiros um pouquinho menos do que 30 milhões de passageiros ano. O ano passado, nós batemos 110 milhões de passageiros nos mesmos aeroportos, com os mesmos terminais, as mesmas pistas, os mesmos sistemas de controle. É óbvio que a nossa sensação de andar de avião hoje em dia é bem ruim nos aeroportos que a gente vive no Brasil. Finalmente, e o dinheiro da Infraero era aplicado, aeroporto, eu só cito aqui o aeroporto de Vitória, que eles conseguiram sumir com 5 bilhões de reais e a obra não começou. Né? Então, Então, no momento em que você faz a concessão ao setor privado, você coloca lá um grupo econômico grande, com racionalidade empresarial, tocando aquilo como um negócio. Eu não quero falar bem de ninguém individualizadamente. Eu me lembro de, logo depois do resultado do aeroporto de Guarulhos, aqui em São Paulo, eu ter visto, 40 dias depois no momento em que o concessionário assumiu, todos os banheiros reformados no aeroporto. Todos os banheiros que eu via no mesmo estado desde o aeroporto ter sido inaugurado. Enfim, vamos ver como... Aqui estamos falando também de aviação regional, estamos falando de 270 aeroportos, isso é coisa... Bom, aí houve uma grande polêmica em relação a terminais portuários, que se ferem interesses no setor privado, muito estabelecidos, de pessoal que, obviamente, não gosta de concorrência, né? São os atuais concessionários. A Fiesp entrou firme nessa briga com campanhas na televisão, no sentido de que o Brasil precisaria ter... o Brasil, nos últimos 11 anos, o Brasil licitou 9 terminais portuários em 30 ou 40 portos no Brasil. 9. Em 11 anos. Nós devíamos ter feito mais de 100. Né? Evidentemente, você está lá instalado, só você pode receber container, só você pode descarregar navio, só você fixa preço, você não quer concorrência. Tá certo? E esse feudo também foi vencido, eu acho que alguns aí capazes de ter visto campanhas em jornal e em televisão. Os investimentos somam bilhões e bilhões de reais em termos de portos, mais de 50 bilhões num primeiro momento, num primeiro grupo de pacote de investimentos, o que vai levar a uma situação em 4, 5, 6 anos. Nada em infraestrutura é para amanhã. Nada. 10 anos é curto prazo em infraestrutura, 5 anos é curtíssimo prazo e 20 anos é um prazo normal de planejamento. Portanto, o importante é ter planejamento, o importante é ter disciplina na contratação dos projetos e muita eficiência na gestão, porque, evidentemente, projetos de longo prazo tendem a passar por instabilidades econômicas, por bonanças também, mas por instabilidades econômicas que necessitam de muita fiscalização da aplicação dos contratos. O Brasil está sinalizando no sentido de começar
a percorrer, a embicar na estrada, né, de corrigir o seu atraso em relação aos investimentos que se estagnaram no final dos anos 80. Nós passamos por toda a década perdida dos anos 90 e toda esta primeira década praticamente sem investimentos de infraestrutura de transporte no Brasil, o que atrapalha a vida de todos nós, mas fundamentalmente a atividade econômica, né? Eu não sei se vocês aqui, vou tentar entrar na seara de vocês, se vocês usam, se participam dessas, do transporte de superestruturas, de aqueles caminhões com 50 mil rodas. O Brasil tem o maior frete em relação a isso, quer dizer, nada se compara ao preço de frete, ao tempo. Há cargas que, para descerem a serra, demoram um ano. Eu não acreditei enquanto eu não ouvi de vários operadores, porque o DR manda parar, uma hora é não sei o quê. Cargas que demoram em cima do caminhão um ano para descer a serra ou para subir a serra. Estou falando percorrer 70, 80, 90 quilômetros, né? Fora, o Brasil não faz uma linha de trem há 20, 30 anos. O Brasil, como eu disse, deitou em berço esplêndido, não ampliou a sua capacidade portuária. Nós temos dos fretes mais caros e das taxas de capatazia, de armazenagem mais caras do mundo. Tudo isso lá naquele IDT, não é? Colocou o Brasil numa situação de desempenho que é... E isto vai para onde? Vai para o preço dessa cadeira. Vai para o preço do metro quadrado desse carpete. Vai para o preço deste microfone, vai para o preço do copinho de água. Porque transportar o copinho de água, transportar o carpete, ou a fibra até a fábrica, ou o algodão até a fábrica de fibras, e assim sucessivamente vai embutindo custos que vão nos tirando competitividade. Quando a gente analisa os problemas do comércio exterior brasileiro, quando a gente vê que nos últimos 5 anos o consumo no Brasil, né, cresceu entre 9% e 11%. O consumo de todos os brasileiros cresceu entre 9% e 11%. Né? E a indústria brasileira aumentou a sua oferta em 2%, e esta diferença foi suprida no nosso mercado por produtos importados. Aí a gente percebe como está produzir neste país, né? Eu aqui, obviamente, não falei de taxa de juros, não falei de câmbio, não falei de carga tributária, eu falei do custo Brasil embutido na infraestrutura. Procurei alertá-los a respeito disso, dizendo, contudo, que algumas coisas de positivas estão no horizonte e que devem dar uma dupla vantagem para vocês, seja do ponto de vista de encomendas, que vão demandar a participação das empresas de galvanização em todos esses projetos, seja, num certo tempo, a diminuição do custo logístico, que aumenta a competitividade das empresas que estão aqui representadas, aumenta a competitividade de todo o Brasil, fica mais fácil ocupar o mercado doméstico, fica mais fácil exportar, fica mais fácil fazer negócios, que afinal é para isso que a gente levanta todo dia, abre a porta da empresa para tocar os nossos negócios. Eu estou à disposição de vocês, tentando ser rápido, ainda falei 40 minutos, estou à disposição de vocês para eventuais perguntas e agradeço a atenção. Obrigado. Quem tiver alguma pergunta, as recepcionistas estão passando. Nenhuma?
Então, gente, obrigado pela atenção. Até logo. Obrigada, senhor Carlos Antônio Cavalcante. Muito obrigada.